cidadão. Direito e justiça devem caminhar lado a lado. Começa agora na nossa Rádio USA, Nosso Direito. Olá, seja muito bem-vindo do Nosso Direito. Este é um programa que a gente faz pensando para você que nos ouve, que nos acompanha aqui na nossa rádio. Então, muito obrigado pela tua audiência, obrigado por você que participa, que interage conosco. Você pode participar mandando a sua mensagem pelo WhatsApp e eu digo como você pode participar conosco. É assim, ó, manda um WhatsApp pra gente e a gente interage com você aqui. WhatsApp, nossa Rádio USA, 617-334-1260. Você pode participar da Flórida também. WhatsApp, nossa Rádio USA, 954-500-1400. Nosso Direito, nossa Rádio USA. E o programa de hoje é um programa muito especial. Eu tenho certeza que você vai ter dúvidas esclarecidas aqui conosco na noite de hoje. Você que nos ouve pelo 1400 aqui na região de Boston, em Massachusetts, e também na Flórida no 1260, em Fort Lauderdale no 107.1 FM, Norte Miami. Seja muito bem-vindo, obrigado por participar aqui conosco. Você pode também nos ouvir pelos aplicativos que você baixa na loja da Apple ou no seu Android aí também. Você também consegue ouvir a gente pelas nossas plataformas, no nosso site, no site da nossa rádio, você consegue participar conosco também. Então, existe um universo de possibilidades para que você possa participar e interagir aqui conosco na nossa rádio. No programa de hoje nós vamos falar sobre processos imigratórios via casamento, né? O que o casamento resolve, o que o casamento não resolve, os waivers, né? Os pedidos de perdão, a espera no Brasil ou se espera aqui mesmo nos Estados Unidos. Então vai ser um programa muito especial. Eu quero lembrar você que este programa tem a direção artística de Lombardi Júnior e a direção geral do pastor Glauber Morari. Eu sou Daniel Reis, nós vamos juntos até as 9 da noite aqui na rede Nossa Rádio USA. E como eu disse para você, o programa de hoje é um programa especial. E porque é um programa especial, a gente tem conosco a doutora Viviane Afonso. Doutora Viviane Afonso, ela é advogada no Brasil, tem o LLM em legislação pela Boston University, trabalha no Gardini Law há mais de 10 anos. Doutora Viviane, muito obrigado por você estar aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e espero que os ouvintes gostem da minha participação aqui e eu possa ajudar a esclarecer as dúvidas. Eu não tenho dúvida que vai ser um programa muito esclarecedor. Então eu quero começar para a gente trazer uma dúvida, né? Comum das pessoas que estão aqui. Tá aqui, encontrou o grande amor da vida. Resolve o problema de quem tá ilegal nos Estados Unidos encontrar o grande amor da vida? Encontrar o amor da vida resolve, viu? Resolvem dois, né? Resolve, exatamente. Já resolvem dois problemas. Maravilha. E vamos falar também um pouquinho da questão das fraudes, né? Uhum. Eu acho que a gente precisa informar as pessoas o que é certo e o que é errado. E eu tenho alguns problemas que são cometidos na tentativa de se casar ou talvez de se regularizar nos Estados Unidos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Ok. Eu acho que é importante que as pessoas compreendam que, como a gente disse, encontrar o amor da vida resolve o problema imigratório. Na maioria dos casos, nós vamos tentar entrar em detalhes, explicar em que casos que resolvem, em que casos que não resolvem. Mas eu acho que é importante a gente salientar que a pessoa não pode buscar esse amor somente para resolver os problemas imigratórios. Porque a imigração vai fazer perguntas, vai investigar, vai exigir documentação que comprove que esse casamento é de verdade, que não foi apenas para que a pessoa se regularizasse e conseguisse o tão sonhado green card, né? Então, acho que é importante a gente salientar e alertar a comunidade para que não faça casamentos fraudulentos, porque realmente pode trazer consequências irreversíveis. E eu sempre falo que, às vezes, a tentativa de
solucionar um problema, você encontra vários outros problemas. Isso mesmo. Então, Você, de repente, pensa que vai resolver uma coisa, mas arranja tanto problema que depois não dá nem para resolver. E alguns deles irreversíveis, como Exatamente. você bem disse. E qual que é a vantagem de se casar com um nativo aqui nos Estados Unidos? E aqui a pergunta é, porque esse benefício de gerar legalidade para o cônjuge pode vir, talvez, através de quem tenha um green card, em vez de cidadão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença ou a vantagem de se casar com um americano. Ok. Então, só uma coisinha que eu queria esclarecer antes. Algumas pessoas têm essa dúvida. Faz diferença se ele nasceu aqui ou se ele se naturalizou? Não, não faz diferença. Então, desde que seja cidadão americano, pode ser naturalizado ou nascido aqui, vai dar para fazer o processo da mesma forma. E sim, dá para fazer também com quem tem green card. A diferença... Já que você falou sobre a naturalização, acho que vale a pena explicar o que é a naturalização, né? Ok. Por alguém que nasceu aqui. Ok, então a naturalização, ela acontece quando a pessoa, depois de alguns anos, tem o green card, e ela pode então aplicar para a naturalização. Algumas crianças menores de 18 anos também se naturalizam quando os pais se naturalizam, por exemplo. Então existem algumas formas de se naturalizar que independem da pessoa fazer uma prova e etc, que seria o caso desses menores, vamos dizer assim. Mas na maioria... Olha que bacana, eu não sabia disso. Sim, sim. Então, quando o pai completou lá o tempo necessário para ele se naturalizar, os filhos automaticamente são naturalizados? Isso, em alguns casos é automático, é só fazer uma aplicação para pegar o certificado, vamos dizer assim, né? Como eu disse, a criança entre aspas, né? Até 18 anos não precisa passar pela prova, mas... em alguns casos, sim. Porque assim, aí tem várias diferenças, né? Por exemplo, se a criança está fora dos Estados Unidos ou se ela está aqui dentro, em alguns casos é necessário que ela tenha primeiro o green card para se naturalizar depois através dos pais. Em outros casos, mesmo ela estando fora, já dá para ela se naturalizar. Mas tem muitas nuances aí. Tem muitas nuances. Mas maravilha, a gente já sabe que a naturalização é o processo que vem logo após o green card. Isso mesmo. De 3 anos, 10 anos, vai depender do processo, certo? Isso mesmo. Maravilha. Vamos falar também um pouquinho sobre... a gente continuar falando sobre a questão da diferença entre o americano e o green card, e o quem tem green card, né? Isso, que era isso que a gente ia falar. Exato. Ok. Então, quando a pessoa é cidadã e ela quer aplicar para o esposo ou a esposa, o processo, geralmente, ele é mais rápido, porque não existe... Eu digo geralmente porque eu sempre brinco com os clientes que é muito difícil trabalhar com imigração, porque a gente às vezes não consegue dar para o cliente uma certeza 100% de certas coisas, porque as tabelas imigratórias de espera, de tempo de processamento, a espera de tempo quando você pode aplicar para o seu green card, elas variam, né? Então, por exemplo, tem hora que quem tem green card pode aplicar para a esposa imediatamente e tem hora que tem uma fila de espera, né? Então, assim, isso que é chato em imigração, que às vezes a gente fala uma coisa e o cliente cobra, mas você falou isso assim, mas infelizmente mudou, né? Tem esse probleminha. Mas assim... A história do Bulletin Board funciona para quem está se casando também? Também. Olha também. Isso. Então, por isso é que às vezes tem essa espera e às vezes não tem, né? Então, a gente pode até checar, daqui a pouquinho eu posso abrir aqui o boletim e dar uma olhadinha. Mas ele, a cada mês, teoricamente, ele muda. Porque às vezes, eu digo teoricamente porque tem meses que ele fica estacionado no mesmo lugar. E aí, de repente, de um mês para o outro, ele pula 3, 4 meses. Então, assim, é muito difícil de dar uma estimativa, às vezes. Mas, enfim, voltando, quando é cidadão, dá para aplicar imediatamente, sempre, né? Dá para aplicar imediatamente e dá para aplicar para perdões também. Imediatamente. E quando a pessoa tem green card, às vezes tem essa fila de espera, então dá pra gente fazer parte do processo e depois tem que esperar para dar continuidade na aplicação do green card. Quando a pessoa tá aqui dentro, né, já dá, às vezes em alguns casos dá para ir adiantando o perdão, em alguns casos não dá, mas assim, eu diria que a diferença, em termos gerais, a diferença principal é o tempo de espera. Com o green card, geralmente demora um pouquinho mais. Entendi. E só pra gente criar talvez uma linha do tempo ou tentar entender esse cônjuge que se casa com alguém que tem green card, não existe uma limitação. Ele casou, no dia seguinte ele pode aplicar pro cônjuge, certo? Sim, com certeza. E aí a outra situação é, o que acontece? Essa pessoa que não está legal, ela automaticamente... tem o direito de receber, sei lá, um social, ela vai receber uma autorização de trabalho enquanto ela guarda esses
2, 3, 5, sei lá quantos anos por conta de uma espera pelo limite de green cards daquele período, daquele ano, daquele momento? Desculpa, Daniel, você pode repetir a pergunta? Eu posso sim. Se ele se casou com alguém que tem um green card, ele pode receber esse social, ele pode receber autorização de trabalho, imediatamente ele tem um tempo de espera. Sim. Ótima pergunta. Então, assim, quando a pessoa está aqui dentro dos Estados Unidos, ela entrou com visto pelo aeroporto, está aqui dentro, vamos dizer assim, só com overstay, que a gente chama, que é passar o tempo do visto, ela faz o que a gente chama de ajuste de status. Nesse tipo de processo, quando a gente dá a entrada, é parte do processo uma aplicação para autorização de trabalho, tá? Então, quando a pessoa, que nem eu falei, é cidadã e a gente já pode dar entrada em tudo junto, dali uns 5, 6 meses vem a autorização de trabalho, vem então o social e a pessoa pode dirigir, pode trabalhar legalmente. Quando a pessoa está aqui dentro dos Estados Unidos, mas ela entrou pela fronteira, infelizmente não tem como conseguir uma autorização de trabalho para essa pessoa, um social, uma carteira de motorista, dentro desse processo de casamento. Às vezes a pessoa tem outras coisas que podem qualificá-la para esse benefício, né, da autorização de trabalho, mas não pelo processo de casamento. Infelizmente, não dá o processo de casamento para quem entrou pela fronteira, essa autorização de trabalho, essa carteira. Quando você fala fronteira, você está falando cruzar a fronteira ilegalmente. Ilegalmente. Entendi. Isso mesmo. Então, a pessoa que entrou ilegalmente nos Estados Unidos, se ela se casa com alguém que tem o green card, ela vai ter que aguardar toda a finalização do processo para poder trabalhar. Ou sendo cidadã também. Se a pessoa entrou pela fronteira, ilegalmente pela fronteira, ela não tem esse benefício da autorização de trabalho, somente se ela entrou pelo aeroporto. A não ser que exista alguma outra coisa que qualifique ela para autorização de trabalho. Então, assim, um exemplo, a grosso modo, de repente a pessoa tinha uma aplicação de asilo pendente, por exemplo, e com essa aplicação de asilo ela tinha conseguido uma autorização de trabalho. Aí ela vai lá, conhece a esposa, o esposo, casa, e aí a gente começa a aplicação pelo casamento, que para ela é muito melhor do que a aplicação do asilo, porque o asilo muito dificilmente vai dar um green card. É muito difícil conseguir um green card por asilo. Existem casos? Claro, existem casos. Nós já conseguimos lá no escritório, mas geralmente é um processo muito difícil. O processo de casamento é muito mais garantido, vamos dizer assim. Então, aí nesse caso, a pessoa tem autorização de trabalho, tem carteira de motorista, tem social e etc., mas foi pelo asilo, não pelo casamento. Não, pelo casamento. Não foi o casamento que garantiu o direito. Isso mesmo. Então, por isso que assim, às vezes a gente fala, não tem como, mas eu tenho, meu primo tem. Então, por isso que eu tô fazendo essas ressalvas, né? Mas assim, a grosso modo, não dá para conseguir. Não, é essencial. Então, se a gente for traçar uma vantagem em relação ao americano e alguém que tem green card, qual seria só o tempo de espera, por exemplo. O tempo de espera. Porque, por exemplo, que nem eu falei, se não estiver nessa tabela permitindo a gente dar entrada tudo junto, então se a pessoa só tem green card, a gente tem que dar entrada primeiro. Aí a gente tem que fazer outra diferença, desculpa. Então, se a pessoa entrou pelo aeroporto, a gente vai fazer somente a primeira parte da aplicação. A gente não pode mandar aquele pacotinho que a gente mandaria se fosse cidadão, que eu disse que inclui, por exemplo, o pedido de autorização de trabalho. Então, essa pessoa vai ter direito só à primeira parte do processo. Aí depois, assim que na tabela disser, ok, agora você pode mandar, a gente manda o resto. A gente manda a aplicação do green card, a aplicação de trabalho, e aí continua o processo depois. Agora, se na tabela estiver dizendo pode mandar tudo junto, mesmo para quem tem green card, aí vai funcionar da exata mesma forma do processo de quem é cidadão. Entendi. Entendeu? Entendi. Ficou muito claro agora. Se eu abro a tabela e a tabela está com a luz vermelha, que eu posso enviar, aquela espera que aconteceria para quem tem green card, já não acontece mais, ou seja, a gente está falando de uma igualdade ali entre quem tem a residência permanente e quem é naturalizado ou cidadão. Correto. Isso maravilha, maravilha. E só mais uma coisinha, aí por fazendo favor. a diferenciação, né, de quem entrou pela fronteira ou quem entrou pelo aeroporto. No caso de quem entrou pela fronteira, a gente sempre, mesmo sendo cidadão, só vai poder dar entrada nessa primeira parte. Então, é por isso que essa pessoa, infelizmente, não vai qualificar para autorização de trabalho.
trabalho, como eu disse, por esse casamento. Maravilha. Ó, você percebeu que essa conversa tá agradabilíssima. Eu tenho certeza que você tem perguntas, que você vai querer envolver outras pessoas nessa transmissão que a gente está fazendo aqui pela rádio. Então, por favor, avise pessoas que a gente está aqui conversando, falando sobre imigração, esclarecendo dúvidas, e você com certeza vai ajudar esse teu amigo, tua colega. E ó, eu vou te falar mais uma vez como é que você faz contato e interage com a gente aqui, ó. Muito simples. WhatsApp, nossa Rádio USA. 617-334-1260. WhatsApp, nossa Rádio USA. 954-500-1400. Nosso direito. De volta com o Nosso Direito, aqui com a doutora Viviane, conversando com a gente, trazendo informações, esclarecendo dúvidas sobre casamento, sobre o waiver, se espera no Brasil, se espera nos Estados Unidos, qual é o caminho mais fácil, quais são as possibilidades, as oportunidades. E eu tenho certeza que você tem dúvidas sobre este assunto. Então, você que está ouvindo a gente, compartilhe, avise para as pessoas o que está acontecendo aqui para que a gente possa esclarecer mais dúvidas. Como é que eu faço a participar? Deixa eu explicar para você o que você faz, ó. WhatsApp, fala com a gente via WhatsApp. USA. 617-334-1260. WhatsApp, nossa Rádio USA. 954-500-1400. Nosso direito. Nossa Rádio USA. E a gente está conversando sobre um assunto que eu tenho certeza que você tem dúvida, né? Sobre o que o casamento pode resolver nos processos imigratórios aqui nos Estados Unidos. E o perdão, né? Quando você se casa, você consegue o perdão? Que tipo de perdão? Quais são os perdões, né? Você pode esperar no Brasil ou nos Estados Unidos, e essa barra, né, que você tem de retornar aos Estados Unidos, ela é de quanto tempo? Então nós estamos esclarecendo dúvidas sobre isso aqui no programa de hoje. E com a gente a doutora Viviane Afonso, da Gardini Law, aqui fazendo a nossa vida ficar mais simples, esclarecendo e trazendo clareza sobre estes assuntos aqui pra gente. Eu tenho a participação da Eliana. A Eliana diz assim: boa noite. Boa noite pra você, Eliana. Meu filho tem green card. Dá pra passar pros pais? Doutora Viviane. Oi, Eliana, boa noite. Infelizmente não. Infelizmente, para passar green card para os pais, o filho precisa ser cidadão. Como eu disse, não faz diferença se ele nasceu aqui ou se ele se naturalizou, mas ele precisa ser cidadão, e no caso de filhos tem a especificidade de que ele precisa ter mais de 21 anos. Mais de 21 anos e ter já a cidadania, no caso, né? Isso mesmo. E também, ou ter nascido aqui, né? Isso, e também só um detalhe que eu gosto sempre de deixar claro, é que se os pais entraram pelo México, a não ser que tenha alguma exceção que a gente consiga aplicar, infelizmente os filhos não podem passar documento para os pais que entraram pela fronteira. Olha, mesmo sendo cidadão? Mesmo sendo cidadão, infelizmente. A não ser que tenha como, de repente, fazer o perdão através de outra pessoa, ou o filho seja membro das forças militares americanas e possa conseguir um documento como se os pais tivessem entrado pelo aeroporto, alguma exceção, alguma coisa assim, senão, infelizmente, não tem como. Olha, essa informação é nova. Então, para os pais se o pai entrou, né, pelo México, se o pai entrou pelo México e o filho é cidadão, ele não consegue trazer o pai. Não, infelizmente não. Gente, a não ser que o pai também, de repente, vamos supor, foi embora e aí ficou no Brasil lá aos 10 anos, pagou o castigo, enfim, como eu disse, tem que ter alguma exceção. Mas se ele estiver aqui dentro... Ah, entendi. Aí não tem como. Entendi. Então, vamos falar um pouco mais sobre esse assunto? Para este pai que está aqui nos Estados Unidos e o filho se tornou cidadão, uma das exceções para que ele pudesse
dar o direito do pai residir aqui permanentemente é se o pai fosse para o Brasil, aguardasse 10 anos para depois ter o direito de entrar aqui. Isso. 10 anos é o castigo que acontece mais. Então vamos colocar, 10 anos. Se ele for para o Brasil pagar o castigo dele lá, aí o filho pode trazê-lo de volta depois do tempo que ele teria que ficar fora. Ou então, por exemplo, vamos supor que esse pai tenha uma mãe ou um pai que seja cidadão, mas aí, de repente, por causa da idade dele, o processo demora muitos anos, demora 6, 7, 8 anos, ou então se ele for casado, 10, 12 anos, e aí o filho fazendo seria muito mais rápido, então o filho pode fazer a petição inicial, vamos dizer assim, faz o perdão pelos pais desse pai ou dessa mãe, e aí o filho consegue então dar o green card, mas precisa do perdão aí no meio que o filho não pode dar. Entendi. Ou seja, mesmo com a cidadania, se ele infringiu a lei de entrar nos Estados Unidos sem passar pela inspeção, pelo aeroporto, entrou pelo México, pelo Caicai, ele precisa cumprir esses 10 anos no país de origem, no Brasil, no caso. Cumprir os 10 anos de perdão. No mínimo. Aliás, no mínimo não. Às vezes são 5 também, né? Ou 3, sei lá. Tem 5, tem 3, tem 5, tem 10, tem 20. Ó, 20 anos. Sim. E tem permanente também, né? Permanent bar. Esse permanente é esse de 20 anos. Ele, na verdade, ele se chama permanente porque não é curado com a passagem do tempo. Ele chama permanente porque precisa de um perdão, não basta a passagem do tempo. Então, alguns perdões, se você esperar 10 anos, você não precisa mais do perdão. Esse permanente, ele se chama permanente porque sempre vai precisar de um perdão. Mas não é porque não tem jeito, é porque sempre vai precisar de um perdão. A passagem do tempo não vai curar. Ou seja, mesmo depois dos 20 anos, ainda assim, você vai precisar do perdão. Ainda assim vai precisar do perdão. Maravilha, muito bom. Esclarecedor, isso foi muito importante. Vamos falar agora sobre... Engraçado, né? O meu próximo assunto era sobre a entrada pelo México, né? Quem entrou pelo México pode se casar e receber o green card nos Estados Unidos? Não. Quem entrou pela fronteira pode fazer o processo aqui dentro, parte do processo, a primeira parte, o perdão, mas depois, infelizmente, tem que sair para fazer a entrevista no consulado e retornar para cá através do aeroporto. Então, o que eles dizem, a forma como eles explicam essa exigência, é que como a pessoa entrou ilegalmente, ela tem que voltar e entrar legalmente, ser admitida por um officer para poder, então, qualificar para o green card. Então, é por isso que tem essa exigência de sair, ser entrevistada no consulado, para que eles, então, deem o immigrant visa, que no caso é o green card, que vem já no passaporte impresso, vamos dizer assim, e aí a pessoa entra, é admitida por um officer do aeroporto, e aí o green card depois chega pelo correio. Entendi. Então, para essa pessoa que entrou ilegalmente, se casou, mesmo que seja um americano, ele precisa, talvez o americano, me ajuda aqui, por favor, o americano vai eliminar a possibilidade dele ficar talvez 10 anos, 3 anos, 5 anos, que seria a restrição dele no país de origem. Mas que ele vai ter que voltar para pegar o documento, melhor dizendo, pegar o documento não, né? Para ser investigado, receber o visto, ser interrogado no consulado para depois entrar, certo? Isso, na verdade, assim, a gente faz o processo aqui dentro, né? E a pessoa tem que ir ao consulado porque é o officer do consulado que determina se essa pessoa é admissível para o green card ou não. Então, tem até alguns clientes que perguntam: doutora, depois que eu tiver o perdão aprovado, é certeza que tá tudo certo e eu vou voltar, né? Não é certeza, porque existem algumas inadmissibilidades, ou seja, alguns problemas que só o consulado que verifica. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa tenha cometido uma fraude lá no consulado há anos atrás, vamos supor, tentando obter um visto, ela colocou lá: meu pai é fazendeiro, porque ela achou que de repente ia ajudar a pegar o visto, e na verdade o pai é padeiro, vamos supor. Aí depois, quando chega lá na hora de fazer a entrevista no consulado, o cônsul descobre, vamos supor, essa mentira. Aí, mesmo com o perdão, mesmo com tudo aprovado aqui dentro, ele não vai conseguir voltar. Ele vai precisar fazer um outro perdão lá no Brasil para depois ele poder voltar para cá. Então, a saída daqui para fazer a entrevista lá no consulado, ela não é 100% garantida. É claro que
Por isso que a gente fala, é bom ter um advogado sempre auxiliando. Porque é claro que quando a gente vai mandar um cliente para fazer uma entrevista no Brasil, a gente analisa toda a situação dele e se a gente vê que tem algum problema, a gente avisa, olha, pode ser que você não consiga voltar imediatamente, pode ser que aconteça esse problema por causa dessa fraude, por causa disso, e aí você tem que fazer um outro perdão e você não consiga voltar. A gente, obviamente, avisa já a pessoa, prepara a pessoa para essa situação. Exato. Mas geralmente as pessoas não têm esse tipo de problema, né? Geralmente a pessoa vem pelo México, ela nunca nem tentou o visto, por exemplo. Então ela vai praticamente garantida para voltar. Deixa eu fazer uma pergunta sobre essa situação. Na maioria das vezes em que acontece um problema, que a pessoa precisa, que ela não consegue o visto, já com perdão feito aqui nos Estados Unidos, que problema é esse e quanto tempo ela fica lá? Então, o problema que pode acontecer, por exemplo, vamos supor, se a pessoa fez o divórcio e o divórcio foi considerado inválido para fins imigratórios, né? Então, vamos supor que duas pessoas eram casadas, vieram para os Estados Unidos juntas e chegou aqui, decidiram se separar e cada uma casou de novo. E aí essa ex-esposa e ex-esposo estão agora aplicando através do novo esposo e da nova esposa. E aí chega lá no consulado e a gente percebe que o divórcio desse primeiro casamento que ele ou ela tiveram foi feito aqui dentro dos Estados Unidos, lá no Brasil, enquanto os dois estavam aqui dentro dos Estados Unidos. Infelizmente, esse divórcio é inválido. Então, chega lá no consulado, o cônsul vai falar, opa, peraí, esse divórcio seu anterior aqui é inválido. Então, na verdade, esse seu casamento atual também é inválido. Então, aí, por exemplo, é um caso de que a pessoa não consegue voltar, deu um problema lá no consulado que a pessoa não consegue voltar. Então é por isso que eu disse que a gente sempre aconselha o advogado, porque para você deixar uma pessoa sair daqui, né, com a vida toda feita aqui, com filhos, com negócios, com aluguel tudo aqui, correndo, conta correndo, com a prestação do carro. Exatamente. E a pessoa sai para ir ao Brasil, para voltar dali um mês ou 15 dias e acontece um problemão desse, né? Então é muito complicado. Eu queria só fazer uma observação antes da gente continuar, em relação a pergunta que a gente iniciou o bloco foi se a pessoa casar, ela consegue o green card aqui dentro, e imigração ou direito, né, questões legais, sempre tem uma exceção. Claro. Então vamos lá, vamos falar de uma exceção aqui que daria para, de repente, quem entrou pelo México conseguir o documento aqui dentro. Tem muita gente que entrou pela fronteira, a gente fala México, né, mas pode ser qualquer fronteira. Qualquer delas, né? E principalmente nos anos de 2004, 2005 até 2008, mais ou menos 2009, os officers da fronteira, muitas vezes, eles pegavam as pessoas entrando e eles liberavam essa pessoa para entrar. Eles falavam, olha, eu vou deixar você entrar, não é um status, não é uma legalização, nada disso, mas eu vou te deixar entrar e depois eu te mando uma intimação para você ir na corte, alguma coisa assim, mas eu vou te deixar entrar. Esse te deixar entrar, ele se chama tecnicamente parole. Então, algumas pessoas entraram pela fronteira, mas tem esse parole. Esse parole significa que é igual a pessoa tivesse entrado pelo aeroporto. E aí como se ela tivesse sido fiscalizada. Exatamente. Então, aí, nesse caso, é uma exceção que a gente consegue fazer o processo aqui dentro. Isso, assim, a gente está fazendo revisão de casos lá no escritório, que a gente está sempre revisando, né, para ver se tem alguma técnica nova, alguma coisa que possa ajudar os nossos clientes a fazer o processo mais rápido. E a gente identificou alguns clientes, vários clientes, na verdade, que tem esse parole e que a gente vai conseguir fazer o processo deles aqui dentro, e eles não estão nem acreditando, que eles estavam pensando que ia ter que ir lá pro Brasil, fazer a entrevista lá, porque entrou pelo México, não tinha jeito, e a gente tá, então, com essa estratégia nova. Então, quem entrou aí 2004, 2005, 2008, 2009, procura a gente, pode ser que a gente possa te ajudar a pegar o seu green card aqui dentro, mesmo que você tenha entrado. É uma grande mudança, né, doutor? Imagina, tipo, você não precisar... Primeiro que só de falar que tem que ir pro Brasil e mesmo com... Vamos imaginar que não tivesse a possibilidade de dar errado. Já ia ser difícil. Já dá medo. Já dá uma insegurança, né? Passar e ter que voltar, enfim. Muito bacana. Vamos falar um pouco também sobre a questão de deportação, né? Quem já tem uma ordem de deportação, se casa nos Estados Unidos, o que acontece?
a gente consegue um green card para essa pessoa. Infelizmente, a deportação faz o processo ficar mais longo, porque aí a gente adiciona mais uma fase, vamos dizer assim, no processo. Então, além da gente ter que lidar com demonstrar para a imigração que o casamento é de verdade, fazer o perdão, a gente tem aí que lidar com a corte. Então, a gente pode ou fazer uma reabertura com a corte, porque assim, quando a pessoa ganha uma ordem de deportação, o caso na corte é fechado. Tá encerrado. Né? Mas ele é fechado, eu costumo dizer assim, da forma errada, né? Então, para a gente tentar consertar essa situação do cliente, a gente tem que tentar reabrir essa corte para fechar da forma certa, para aí a gente poder conseguir o green card para essa pessoa. Então, a gente tem que lidar aí com o juiz, às vezes o juiz não aceita reabrir, porque ele acha que a pessoa não atualizou o endereço, então desrespeitou a corte, não foi. Algumas pessoas, infelizmente, foram na corte e se comprometeram a deixar o país e não deixaram o que eles chamam de voluntary departure, ou partida voluntária, e aí o juiz fica meio antipático com as pessoas que tiveram essa atitude e etc. Então, às vezes, fica um pouquinho mais complicado para resolver. Então, assim, a resposta rápida é, dá para resolver. Fica um pouquinho mais longo, um pouquinho mais demorado, né? Mas a gente consegue. Gasta um pouco mais de energia. Isso. Maravilha. Eu tô tendo participação aqui do Fábio, da Jaqueline. Eu vou... rapidinho, Fábio e Jaqueline, envolver vocês aqui na nossa conversa, mas deixa eu só falar sobre mais um assunto, que é a questão do Caicai. A pessoa entrou pelo Caicai, o cônjuge dele está aqui nos Estados Unidos, né? Ele vai se casar. Também é uma situação que dá para resolver quando se entra pelo Caicai? Sim, dá para resolver. De novo, o Caicai... Quando a gente fala dá para resolver, parece que o casamento é a solução de problemas imigratórios. A gente não quer reforçar essa mensagem. Não. O que a gente está dizendo aqui é, você veio, encontrou o amor da tua vida. Isso. Né? O seu cônjuge, sua alma gêmea aí. Isso. E você vai se casar, porque isso acontece com as pessoas, né? Isso. Inclusive, Daniel, falando nisso, eu quero depois contar uma história de um cliente só para mostrar como, de repente, um casamento falso pode prejudicar demais a vida de uma pessoa. Eu vou contar o caso de um cliente que não foi falso, mas que se tivesse sido, ele teria entrado numa tremenda de uma roubada. Meu Deus. Então, a gente pode contar um pouquinho dessa história dele para servir como uma lição, vamos dizer assim, e um exemplo. Bora falar sobre esse assunto, mas sobre o Caicai. Sim, mas sobre o Caicai, é como, na verdade, essa pessoa que tem a ordem de deportação, mais ou menos. A gente adiciona aí uma fase, mais um passo que a gente tem que dar nesse processo, ele fica mais longo, mas também dá para resolver, sim. Dá para resolver mesmo ter entrado pelo Caicai. Dá. Porque às vezes entrou pelo Caicai, mas não tem uma ordem de deportação, ainda vai, né? Isso, muitas vezes o processo está em aberto, não tem a ordem de deportação ainda, o que é melhor, porque a gente não precisa reabrir, ele está correndo ainda e a gente pode evitar essa ordem de deportação, então é até às vezes mais fácil procurar o advogado o mais rápido possível, se você achar o amor da sua vida. Se achar o amor da vida, pelo amor de Deus. Nossos deveres, direito e responsabilidades legais de forma simples e clara. Nosso direito. Nossa Rádio USA. Olha a gente de volta aqui com o Nosso Direito e eu quero aproveitar essa oportunidade já pra gente envolver pessoas ouvintes que estão aqui participando com a gente. E aí a gente tem a dúvida do Fábio Macedo. O Fábio tá fazendo a seguinte pergunta: olha, eu tenho um EB2NW, doutora Viviane, e já fiz as digitais e o processo tá demorando bastante. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Dá pra eu ligar lá? Tá tudo atrasado? Tem alguma coisa que dá pra fazer pra acelerar o processo? Olha, poder ligar lá pode. Eu acho que ligar até de repente pode ajudar um pouquinho. Principalmente se é o próprio cliente que liga, né? A própria pessoa, o próprio aplicante. Agora, uma coisa que talvez esteja demorando mais um pouquinho é porque eles estão evitando marcar entrevista. Eles estão tentando aprovar os casos baseados em trabalho, todos sem entrevista. Então, às vezes demora mais um pouquinho, mas aí uma coisa compensa a outra, né? Eu ouvi isso, que as pessoas às vezes estão aguardando chegar a autorização de trabalho e a autorização de viagem e chega um green card. Chega o green card, exatamente. Então isso é possível mesmo. É possível. Gente, eu tô ouvindo isso, é a 4ª ou 5ª vez que eu ouço
faço isso. Sim, sim. Você acredita que eu fui lá na caixa do correio, encontrei lá meu green card e eu tava aguardando minha autorização de viagem e trabalho? Olha que delícia. Nossa, surpresa. pelo amor de Deus. E aí tem a Jaqueline também. A Jaqueline tá fazendo a seguinte pergunta. Olha, ela faz o seguinte comentário. Doutora Viviane, a entrevista é super simples no Rio de Janeiro. Eu entrei aqui com visto e acabei recebendo a documentação pelo meu pai. Eu acabei só ficando fora do período de permanência, né? Fora dos 6 meses. E não é um terror, não há nada de grave nisso. Não precisa ficar apavorado. Ela é muito simples. E eu queria que você comentasse sobre isso, Ok. né? A situação dela. Sim, sim. Realmente a entrevista lá é bastante simples. O cônsul, os oficiais, né, que fazem a entrevista lá costumam ser simpáticos, educados e direto ao ponto. No caso da ouvinte, ela ganhou o documento através do pai, né? Então eles não tinham que verificar a validade do casamento, a validade do relacionamento, como é quando é com casamento. Então, vamos dizer assim que o officer é um pouco menos rigoroso nesse tipo de caso, mas eu não tô aqui para assustar ninguém, pelo amor de Deus, dizer que as entrevistas no consulado são aterrorizantes, não são. Inclusive os clientes falam que eu tenho um poder calmante e vamos manter dessa forma. Eu não quero aterrorizar ninguém. Bora manter a calma, não. E eu também acho que o que acontece às vezes é que a gente tem situações muito sensíveis. Sim. Alguém que cruzou a fronteira, alguém que mentiu no formulário, Isso. alguém que forjou documentos para conseguir um visto e não conseguiu, e porque ele não conseguiu, ele entrou pelo México. Então a gente está falando aqui de um universo de situações. Isso. E é por isso que às vezes essas entrevistas elas são mais criteriosas do que as outras. Isso mesmo. E eu queria aproveitar aí esse barco aí para contar a história do cliente que eu Conte. falei, né? Então, assim, de novo, não é para aterrorizar ninguém, é apenas para alertar as pessoas que, de repente, por desespero, estão considerando, de repente, um casamento fraudulento, alguma coisa assim. Gente, tem que tomar muito cuidado, porque a imigração, ela investiga os relacionamentos, ela investiga os casos e às vezes pode acontecer uma consequência muito desagradável. Então, por exemplo, esse cliente, a gente fez o I-130 dele, que é a petição inicial do relacionamento do casamento, depois a gente fez um perdão para ele. Tava tudo resolvido para ele ir pro consulado fazer a entrevista. Quando chegou lá na entrevista, o cônsul determinou que ele havia anteriormente tido um visto de noivo, no caso, que era fraudulento. Então, falou que ele não qualificava para o green card, ele precisava de um outro perdão. A gente fez um outro perdão para ele por essa alegada fraude, né, que o cônsul determinou. O cliente não sabe o que é, jura que não sabe, porque a gente falou para ele, como que você não avisou a gente antes de ir? Porque a gente teria te alertado, te avisado que você ia ter que ficar aí mais tempo, etc. Ele não sabia, eu não sei do que ele tá falando, eu não sei o que é. Enfim, mesmo sem saber o que era, a gente teve que fazer esse outro perdão para ele. Deu tudo certo. Quando estava quase na hora dele voltar, porque aí o segundo perdão estava aprovado, era só fazer uma entrevista, eles tentaram revogar o I-130 dele, a petição inicial do casamento dele aqui. Porque como ele já estava há muito tempo no Brasil, ele estava há 1 ano e pouco nessa época, porque o perdão demora para ser processado e decidido pela imigração. Aí eles tentaram então revogar esse 130, que ele já estava há muito tempo longe da esposa, e o casamento não era mais válido, e etc. E aí a gente teve que batalhar demais com a USCIS, com a imigração, para eles não revogarem o 130 dele, essa petição do casamento, e a gente conseguiu, a gente resolveu tudo, ele está de volta, muito feliz, muito agradecido, porque ele sabe que a gente lutou muito pelo caso dele, e esse é um dos clientes que falou do meu poder calmante, então vamos manter dessa forma, por favor. Ele falou que só aguentou ficar lá, porque eu conversava com ele, explicava tudo para ele, mas assim, de novo, isso aqui não é para assustar, é para alertar e trazer clareza, né? Exato, e deixar as pessoas conscientes, né, das consequências que eventualmente pode ter um casamento fraudulento, porque no caso dele, por exemplo, se tivesse sido um casamento fraudulento, ele não teria voltado, a gente não teria conseguido cancelar essa tentativa de revogação que a imigração queria fazer na petição dele. E quem tem advogado já tem um processo mais simples, né? Tipo, você tem alguém que pode contar, tive um problema, mas você tem alguém que vai saber resolver, conhecer os caminhos legais para resolver. Para todo problema tem uma solução, são poucos os problemas que não existem soluções.
questões, né, em imigração, falando sobre imigração. Então, eu acho que ter um advogado já ajuda bastante. Tem uma outra pergunta aqui também, que é a seguinte, a Eliana diz assim: nossa filha é estudante universitária, pratica atletismo, recebeu scholarship também. Começou a trabalhar no college faz 20 dias. O nosso visto foi mudado para visto de estudante aqui dentro. Sabemos que existe a possibilidade dela ter visto de estudante e não só status. Aqui não ficou muito claro para mim. E não só status. Ela pode ir a qualquer país ou pode fazer a mudança apenas no Brasil? Existe risco de volta? Então acho que ela está querendo saber se o fato dela ter conseguido um visto de estudante, porque a filha é atleta dentro dos Estados Unidos, se isso dá para ela o direito de sair dos Estados Unidos. Infelizmente ela não pode sair, porque como ela nos explicou, ela obteve o visto de estudante aqui dentro. E na verdade, quando é obtido aqui dentro, ele não é nenhum visto, né? Ele é um status de estudante, né? Então o visto é obtido fora do país. Então aqui dentro ela obteve o status de estudante. Então para ela conseguir o visto de estudante, no caso, que seria o que permitiria que ela pudesse entrar e sair sem problemas, ela teria que voltar para o Brasil mesmo, tem que ser aplicado no país de residência, até porque demora um tempo até fazer a aplicação e tal. Então, para ela ir, por exemplo, vamos supor, até o Canadá para fazer isso, porque é mais pertinho, ela teria que fixar a residência lá, ficar algum tempo lá, e aí seria um pouquinho complicado. Em relação à questão dela do risco, existe o risco sim, porque como eles entraram provavelmente com visto de turismo e aí fizeram essa mudança de status para estudante aqui dentro, pode ser que eles entendam que eles já vieram com essa intenção, por exemplo, e aí não queiram dar. Então o risco sempre existe. Se é alto, se é baixo, isso já fica muito complicado de dizer sem conhecer as circunstâncias certinhas do caso deles, mas eu aconselho que ela fique aqui dentro com status. Infelizmente ela não pode sair e entrar livremente, mas ela tá com tudo certinho, pode aproveitar aqui dentro e correndo forma. Bons riscos, né, de coisas boas que tem por vir aí também. Isso, exatamente. Vamos falar um pouco também sobre a questão desse casamento não real, né? Você falou desse problema, né, da imigração ter tentado anular o formulário I-130? Isso. Do teu cliente, e esses casamentos que não são reais. Eles existem, a gente sabe que as pessoas às vezes vendem casamento, compram casamento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses riscos. Ok. O casamento que é comprado, né, ele tem diversos riscos, porque a imigração, para ela aprovar uma petição de casamento, ela exige documentação que comprove que essas pessoas vivem juntas, que elas têm bens financeiros juntos, né, principalmente o que eles gostam de ver, táxi juntos, bank statement juntos, né, extratos bancários juntos. Então, para você, de repente, comprar um casamento e colocar essa pessoa dentro da sua conta bancária, fazer táxi junto com essa pessoa, de repente vai complicando a sua situação. Né? Então, você tem que ter endereço comum. E assim, quando você dá entrada na aplicação, a imigração, se ela não ficar satisfeita com a documentação que você mandou, ela vai fazer um pedido de mais evidências. E aí você tem que apresentar mais documentação mostrando que esse casamento é de verdade, para convencê-los até a te chamar para uma entrevista. E aí, na entrevista, é que é o grande problema. Porque às vezes você até consegue, eu acredito, não sei, né? Assim, que as pessoas consigam fazer bastante documentação falsa, vamos dizer assim, de um casamento fraudulento em papel. Mas na hora que você chega lá para uma entrevista, aí eu acho que a coisa fica bem complicada. Porque eles separam, né? As pessoas, eles levam primeiro o cidadão americano para a sala, fazem uma série de perguntas e depois trazem, então, a pessoa que está aplicando para o Green Card. Agora, por causa do Covid, não está ficando junto na mesma sala. Então, às vezes, eles tiram o cidadão e deixam só o beneficiário. Então, quer dizer, um nem vê o que o outro falou. Então, fica uma coisa complicada ser falso, porque são perguntas muito íntimas, de repente. Por exemplo, o que tem na sua cozinha? Tem torradeira? Que cor que é? Qual que é o carro? Que horas que sai para trabalhar? Que horas que vem? Como conheceu? O que fez no final de semana passado? O que fez no Natal? E assim, se é falso, se a pessoa vive cada uma num lugar, né, não sabe nada da vida do outro, fica muito complicado de... E eu acho que a questão psicológica também, né? Imagina, sabe, você tá indo para uma entrevista e sabendo que tem um problema. Sim, exatamente. E nesse sentido de não querer assustar as pessoas, mas querer alertar somente, se a pessoa vai para uma entrevista dessa e ela não se sai bem, o officer não aprova o caso, ele pode colocar esse casal em investigação. E aí vão officers para a porta dessa pessoa, ficam lá escondidos no carro, vendo quem entra, quem sai da casa, onde que essa pessoa vai, se ela trabalha,
trabalha, se em algum momento ela encontra com esse cônjuge e etc. Então, assim, é muito arriscado, realmente altamente desaconselhável. Ótimo. Obrigado, doutora Viviane. Vamos falar um pouco, então, sobre o casamento que tem a residência envolvida, né? Como se dá? Quais são os passos, as verificações do USCIS? Eu acho que aqui a gente pode tentar desenhar a linha do tempo para alguém que está tentando se casar, está aqui nos Estados Unidos, de fato já encontrou, já está noivo e agora vai ter que passar por esse processo. E ela não entende qual que é esse processo. Como ele começa? Quais são os passos, né? Primeiro eu faço as minhas digitais e quanto tempo demora? Tenta criar aí uma linha do tempo para a gente ver quanto tempo demora e como é esse processo, por favor. Claro. Então, primeiramente, a gente vai ter que mandar documentação de identificação, né? Então, a pessoa vai precisar da certidão de nascimento, de casamento, divórcios anteriores, passaporte, esse tipo de coisa. E depois, a comprovação desse casamento, né? Que nem eu acabei de falar. Então, contas juntas, fotos, viagens, de repente, que fizeram, impostos juntos, contas conjuntas, e a gente tem que mandar também comprovação de que o peticionário, né, o cidadão ou a pessoa que tem a Green Card tem condições financeiras de ser responsável por essa pessoa que está aplicando para o Green Card, o que eles chamam de sponsor, né? E existe uma tabela onde tem os números certinhos para, dependendo de quantas pessoas esse peticionário tem no tax dele, ele precisa fazer para poder se qualificar para ser responsável por essa pessoa. E se a pessoa tiver recorde criminal, por exemplo, dirigiu sem carteira ou teve algum problema mais grave, também precisa ser incluído isso no pacote. Tem as taxas também que precisam ser pagas, né? Hoje em dia, só para as pessoas terem uma ideia, nós estamos aqui em 2021, as taxas são 535 e 1.225, e aí tem também a autorização de trabalho que vai dentro do pacote. Então, se a pessoa já teve antes a autorização de trabalho, que nem eu falei, de repente por um processo de asilo, alguma coisa assim, precisa mandar uma cópia também. Então, basicamente seria isso, né, que precisa mandar nesse pacote. E aí depois que a gente manda para a imigração, dentro de mais ou menos 30 dias, chega o recibo dizendo que eles receberam essas aplicações e que eles podem então dar processamento. Por causa da pandemia ficou um pouco confusa essa linha do tempo em relação às impressões digitais. Antigamente, mais ou menos uns 30 dias depois já vinha a data para as impressões digitais. Hoje em dia às vezes não vem. Hoje em dia demora mais um pouquinho, mas eles vão processando. E aí, mais ou menos 5 a 6 meses depois do envio, vem a autorização de trabalho, e dali, mais ou menos do envio, vamos dizer assim, uns 8 meses a 1 ano para eles marcarem a entrevista. Entendi. Tá, então às vezes, que nem você falou, tem gente que acaba tendo a entrevista antes de receber a autorização de trabalho. Só uma coisinha que eu queria comentar. Por favor. Em relação a esse pacote, a gente pode incluir também um pedido de autorização de viagem, né? Então, é o que eles chamam de combo card. Então, a pessoa recebe a autorização de trabalho junto com a autorização de viagem nesse mesmo cartãozinho. Olha, facilita bastante a vida aí, né? Sim, com certeza. De volta com o Nosso Direito, aqui com a doutora Viviane. A gente está falando sobre imigração, entendendo um pouco melhor sobre os processos de imigração. Eu tenho certeza que esse programa está fazendo muito sentido para você e você pode interagir com a gente, é muito simples. WhatsApp, nossa Rádio USA, 617-334-1260. WhatsApp, nossa Rádio USA, 954-500-1400. E aí a gente está fazendo perguntas para a doutora Viviane, ela está esclarecendo as dúvidas que a gente tem aqui. E aí, doutora Viviane, eu tenho mais uma pergunta para te fazer, uma dúvida aqui, né? Levar o cônjuge, talvez, né, esse cônjuge americano, lá para, ou talvez residente permanente, para o Brasil, ele resolve, suaviza, melhora, cria outras possibilidades? E aí eu queria que você trouxesse as duas situações.
este americano que topa ir lá pro Brasil e se casar com o cônjuge, né, lá no Brasil, e esse que possui o Green Card, que também decide deixar os Estados Unidos e ir pro Brasil. Falar dessas duas possibilidades no Brasil, não nos Estados Unidos, mas se casar no Brasil. Facilita, é mais rápido, é mais ágil? O que a gente tem de possibilidade aí? Em termos de tempo de processamento, o casamento feito no Brasil e aplicado através do consulado para trazer o cônjuge para cá e o feito aqui dentro é mais ou menos a mesma coisa. Talvez o do Brasil demore um pouquinho mais, mas em algumas situações a pessoa não consegue vir para cá, não consegue visto de turismo, e aí o cônjuge americano acaba indo lá, casando e fazendo o processo consular para trazer essa pessoa para cá. Uma outra possibilidade de trazer alguém que não consegue, de repente, um visto de turismo para vir para cá. Aliás, deixa eu fazer um esclarecimento, desculpa. Pegar o visto de turismo para vir para cá casar não é permitido, né? Então, assim, o que os Estados Unidos não permitem? Que a pessoa já venha para cá com o visto de turismo, com a intenção de ficar. Seja ficar ilegalmente, seja ficar através do casamento e aplicando e ficando por aqui, né? Então, às vezes a pessoa, eu vou pegar o visto de turismo porque eu tô namorando e eu quero ir lá casar e ficar lá. Não pode, né? Algumas pessoas fazem isso, sim, mas assim, não é, a imigração não pode saber que essa pessoa tinha essa pré-intenção, vamos dizer assim, né? Então, depois de fazer esse adendo, voltando, então se a pessoa de repente quiser trazer a pessoa para Claro que você pode vir fazer uma viagem de turismo, e eu acho que é aí que tá a brecha, né? Você vem fazer uma viagem de turismo e chega assim e fala assim, meu Deus, olha, encontrei o amor da minha vida. Exato, com certeza. Você pode vir aqui, você pode também estar conhecendo alguém, vamos supor, hoje em dia, né, com os aplicativos, sites, etc. Você conhece alguém daqui, você vem aqui para visitar, conhecer essa pessoa, claro, e depois, vamos supor que dali 2, 3 meses, a pessoa fala, não quero mais que você vá embora, quero casar, mas você mudou de ideia depois. O que não pode é vir com já com a intenção de. Isso mesmo. Então, uma outra forma de trazer do cidadão, aí nesse caso tem que ser cidadão, do cidadão trazer para cá a pessoa com quem ele está se relacionando é através do visto de noiva. Tá? Então, o visto de noiva, ele é interessante também, porque o que acontece? Se a pessoa comprovar que ela tem um relacionamento com esse cidadão, que nos últimos 2 anos eles se viram presencialmente, ou se não se viram, a razão pela qual eles não se viram, e comprovar que se falam, que tem fotos, que tem ligações, que tem mensagens, etc., a gente dá entrada, então, nesse pedido de noiva, de visto de noiva, que obviamente chama, também é de noivo, né? Para trazer o noivo ou a noiva. E aí a gente consegue trazer essa pessoa para cá com a intenção de casar, aí pode ser clara essa intenção, e eles têm 90 dias para casar. Inclusive tem aquele show, né, 90 Day Fiancé, que trata justamente dessas questões das pessoas que conhecem estrangeiros, querem se casar e trazê-los para cá legalmente. Gente, eu demorei 3 anos depois que eu fiquei noivo para me casar, e esse oficial aí, ele tá rápido demais, 90 dias? 90 dias, tem que entrar e tem 90 dias para casar, não tem jeito, ou senão tem que ir embora. Ó, eu quero entender sobre a questão dos waivers. A gente falou sobre esses perdões e eu queria que a gente entendesse um pouquinho melhor sobre eles. Quais são os mais comuns? Existem alguns, mas vamos falar dos mais comuns. Qual é o tipo de perdão mais comum dentro da nossa comunidade brasileira? Tá. Eu acho que os 2 mais comuns são pelo tempo, né? Então, aquele perdão de que a pessoa teria que ficar 10 anos fora, e aí com perdão ela não precisa mais ficar de castigo lá fora, vamos dizer assim. E o outro comum também é pelo uso de visto falso. Tá, então existem vários, como você disse, mas eu diria que esses 2 são os mais comuns. Um outro que viria em terceiro lugar seria o perdão por a pessoa ter um problema na corte, que esse também a gente começou mais recente a trabalhar mais em cima desse perdão, porque estava muito difícil da gente conseguir a reabertura na corte por causa do governo Trump e etc. E a gente começou com essa segunda alternativa, mas o melhor ainda seria reabrir a corte do que fazer esse perdão, mas temos aí esse terceiro perdão em terceiro lugar. Mas falando um pouquinho do perdão em termos gerais, quando a pessoa dá entrada no pedido de perdão, ela tem que comprovar, nós estamos falando de
de casamento, mas poderia ser o pai ou a mãe também. Mas no caso, né, do nosso assunto de hoje, ela tem que comprovar que o marido ou a esposa vão sofrer extremamente se essa pessoa for retirada dos Estados Unidos, e também comprovar que não pode ir para o país de origem para ficar com essa pessoa lá, né? Então, o americano não pode ir para o Brasil, para o país de origem da brasileira, no caso, por exemplo, porque ele tem laços aqui, ele tem família, ele tem business, ou ele se formou na faculdade, ou ele tem problemas médicos, enfim, é uma série de coisas que a gente junta. Então, o pacote de perdão geralmente tem em torno de 500, 600 a 800 páginas ou mais. É muita documentação. Então, às vezes, quando a gente fala isso para o cliente, ele se assusta. Mas eu falo para eles assim, a gente tem a receita do bolo. Se você trouxer os ingredientes, eu consigo fazer um bolo lindo para você. Então, assim, a gente tem o passo a passo, a gente tem tudo que a pessoa precisa trazer, toda a documentação para comprovar aí a dificuldade financeira, a dificuldade de trabalho, a dificuldade médica, psicológica, enfim, é uma série de coisas. Mas a gente vai indicar exatamente quais os documentos que você precisa trazer para a gente, né? E geralmente as pessoas têm essa documentação. Às vezes a pessoa se assusta, mas eu não vou conseguir comprovar. Você tem essa documentação, você só não sabe que tem. Então, com a ajuda de um profissional, você vai descobrir que tem tudo lá e que com isso a gente consegue, então, obter o perdão para a pessoa que precisa. Maravilha. E vamos falar um pouco também, porque eu acho que tem uma confusão comum entre o que é perdão, o que é castigo e essa necessidade de ir e passar pela entrevista no consulado brasileiro. Então, eu acho que no meio de todo esse processo de perdoar, de ter que ficar fora do Brasil ou não ter que ficar fora dos Estados Unidos, melhor dizendo, e ter que voltar para fazer a entrevista, eu acho que tem uma lacuna aí de informações que as pessoas acabam não entendendo. Então vamos explicar cada um deles o que é direitinho e falar dos dois, né, dos 3 e dos 10 anos? Ok. Então, quando a pessoa tem um problema que ela, por exemplo, violou a lei de imigração, ela vai ter, então, uma inadmissibilidade, ou seja, uma barra, né? O portão está fechado para ela não consegue entrar para pegar o green card. Então, aí, com o perdão, a gente consegue abrir esse portão. Então, o perdão, ele é feito aqui dentro dos Estados Unidos para alguns casos, que nem, por exemplo, que nem eu falei, o uso de passaporte falso, por exemplo. Geralmente o perdão é feito aqui dentro, e já para as pessoas que têm esse castigo de 10 anos, o perdão é feito aqui dentro também, mas aí a entrevista tem que ser feita lá no consulado. E como eu disse antes, infelizmente, algumas inadmissibilidades, né, alguns problemas são determinados somente pelo officer do consulado. Então, às vezes o cliente fala assim para mim, mas não tem como a gente já adiantar e fazer o perdão aqui dentro? Infelizmente, alguns perdões têm que primeiro ter a negação do officer do consulado para a gente poder dar entrada no perdão. Então, não tem como adiantar e fazer aqui dentro. Entendi. Às vezes ele vai te contar qual que é o problema. Olha, eu tenho esse problema e eu sei que quando eu chegar lá e contar isso para o oficial de imigração, ele vai me gerar um outro castigo. Isso. E aí ele mesmo. Já quer antecipar isso e não é possível enquanto não for negado. Entendi. Isso mesmo. Então, assim, isso é um pouco frustrante, porque os clientes falam, poxa, mas o meu amigo pode fazer o perdão aqui dentro e tal, mas infelizmente depende do seu problema para ver qual que é o seu perdão, para a gente ver se dá para fazer aqui dentro ou não. E como eu disse, como você tem que ter a negação do officer do consulado, isso tem que ir dentro do pacote do perdão. Não tem de forma alguma como adiantar, como fazer antes, não tem como, infelizmente. E o que o perdão faz, se eu entendi correto, doutora Viviane, é não fazer com que você fique fora dos Estados Unidos por 10 ou por 3 anos. Isso. Então, o perdão vai falar assim, olha, em vez de você ficar lá no Brasil de molho, aguardando pelo erro que você cometeu aqui, eu vou te perdoar por conta desses critérios, como você bem disse sobre a questão da receitinha do bolo, traz para mim todos os ingredientes para que eu crie e construa esse bolo bonito, mas o erro que você cometeu de ter entrado aqui sem ter passado pelo processo correto, e às vezes não é nem a questão de ter cruzado a fronteira, né, mas é por não ter passado lá pelo processo do green card, né, pelo processo do visto, no consulado. Isso. Você vai ter que voltar lá e fazer isso. Isso mesmo. Só para salientar essa questão de tempo, né? Então, você falou dos 10 anos. O processo de perdão por
pela pessoa ter usado um documento fraudulento, ele é outro que não passa com a passagem do tempo. Tá? Então, se você tentou pegar um visto no consulado, cometeu uma fraude lá, ou mesmo aqui dentro, vamos supor que antes você tenha tido um casamento anterior, ou você tenha tentado aplicar de alguma forma para alguma coisa na imigração, para qualquer benefício que seja, e você tenha apresentado algum documento fraudulento, algum documento falso, e eventualmente a imigração faça essa acusação, não é essa acusação, essa determinação de que você usou um documento fraudulento e te coloca esse castigo de em inglês chama misrepresentation, né? Esse castigo não passa. Então não adianta você ir para o Brasil, ficar lá 10 anos, 20 anos, 50 anos, 5 anos, não passa. Você precisa obrigatoriamente de ter um parente qualificador para fazer um perdão. Então o uso de documento fraudulento, de informação fraudulenta, ele é extremamente perigoso, porque esse perdão não tem como passar com o tempo. Vamos usar o exemplo do filho que se legalizou, ou filho americano que nasceu aqui nos Estados Unidos. Nasceu aqui nos Estados Unidos, só que o pai entrou pelo México. O pai voltou, tá lá agora, tem 16 anos. E o filho continua morando aqui. Esse pai já cumpriu o seu bar, né? Só que ele usou documento falso para entrar aqui. Ou seja, esse tempo que ele ficou lá não vai resolver o problema. Ele vai ter que pedir o perdão. Mas ele pelo menos consegue entrar? Não consegue, porque no caso, como o filho não pode ser o parente qualificador para o perdão, se esse pai usou algum documento falso, não adianta ele ir para o Brasil e ficar lá 10 anos, esse filho não vai conseguir trazê-lo de volta, infelizmente. Então teria que ser aí o pai ou a mãe ou o cônjuge para ser o parente qualificador desse perdão de uso de documento falso. Então o filho sozinho, infelizmente, não consegue. O que a gente consegue fazer é essa triangulação que a gente chama, né? Usar algum outro parente qualificador se a pessoa tiver. Se a pessoa não tiver, infelizmente, ela não consegue mais voltar. Isso é triste, né? Eu acho que um dia a gente podia fazer um programa sobre isso, as situações irreversíveis. Seria muito interessante, né? Porque essa é uma situação que às vezes as pessoas não sabem. Tipo, ele tá lá esperando o filho fazer 21 anos, né? Foi pro Brasil, ou tá guardando a naturalização de alguém, e ele não tem a possibilidade, porque o fato dele ficar lá mais de 10 anos ou 20 anos, que seria esse prazo máximo, vamos dizer assim, não resolve alguns problemas. E entrar com documento fraudulento, por exemplo, é um dos problemas irreversíveis. Isso mesmo. Entendi. Muito bom, doutora Viviane. Estou gostando do nosso bate-papo, sabia? Que bom, eu também. Bastante. Como acontece, quem pode conceder esses perdões, né? Você falou dos parentes que são qualificadores. Quem são esses parentes qualificadores? O pai ou a mãe que seja cidadão ou tenha green card, e também o esposo e a esposa que seja cidadão ou que tenha green card. De volta aqui com a doutora Viviane da Gardini Law, ajudando a gente a esclarecer dúvidas. E você tem total liberdade para participar e interagir conosco. Muito simples, deixa eu te contar como. WhatsApp, nossa Rádio USA. 617-334-1260. WhatsApp, nossa Rádio USA. 954-500-1400. O direito que você tem em destaque. Nosso direito. Doutora Viviane, a gente estava falando sobre a questão dos parentes qualificadores, né? Que são pai, mãe, esposo e esposa. Vamos trazer um pouquinho mais de clareza sobre isso? Quem são, o que eles podem fazer e por que eles podem, né? Porque é justamente o contrário da situação que a gente estava desenhando aqui, né? O pai que entrou ilegal, tá lá, retornou, já tá 16 anos, o filho aqui legal, ou o filho cidadão, nasceu nesse país, mas não pode trazer o pai. Mas o contrário seria possível. Sim. Por que será? Eu não sei,
de repente é para não ser tão fácil, infelizmente, né? Porque eu acho que seria fácil, de repente, os pais comprovarem que o filho precisa deles, né? Então, de repente, para não ficar tão aberto a tantas possibilidades, infelizmente, né? Talvez a imigração tenha tentado de alguma forma limitar dessa maneira, não sei se seria isso. Entendi. Mas faz sentido, né? Os pais conseguem ou têm uma maior probabilidade de se virarem sós. Isso. Os filhos têm essa dependência maior, né? Isso. Tem uma razão nisso aí, né? Vamos falar um pouco também sobre essa questão da restrição agora de viagem, de entrada de brasileiros no México, né? A partir do dia 11 agora de dezembro, os brasileiros não mais poderão entrar nos Estados Unidos, no México, sem visto. Os brasileiros que possuem visto para os Estados Unidos vão poder continuar usando do seu visto americano para apresentar ali na fronteira e entrar no México e fazer turismo. Mas o que eu acho que está acontecendo é uma tentativa de brecar, né? Esse problema imigratório aí. Eu queria te ouvir um pouco sobre essa questão. Isso está causando um barulho lá no teu escritório? Isso está causando um problema? O que você acha sobre esse assunto? Eu acho que, infelizmente, é mais uma tentativa de brecar a vinda das pessoas para os Estados Unidos. Uhum. Infelizmente, desde 2004, né, existia um acordo entre o Brasil e o México que permitia que apenas com a apresentação do passaporte os brasileiros entrassem no México. Então, depois de tantos anos, fazer algo que vá dificultar um pouquinho, eu acredito que tem a ver realmente com a imigração para os Estados Unidos. E eu não sei o quão difícil também vai ser a partir de agora, porque o que eu pesquisei e vi é que para quem chega de avião, essa pessoa vai precisar fazer uma autorização eletrônica no site da Secretaria de Relações Exteriores e do Instituto Nacional de Imigração do México. Então é como se fosse aquela aplicação do ESTA, né, que o pessoal da Europa usa, por exemplo, para vir para cá. Uhum. Né? É tipo um visto, mas não é bem um visto. Você não passa por um por um oficial do consulado. Né? Você faz uma aplicação no computador, gratuita no caso do México, e que de repente não vai ser assim tão difícil. Então, assim, o impacto realmente, concretamente, a gente só vai ver quando começar a acontecer, para ver qual vai ser aí o critério que eles vão usar para dar ou não essa autorização. Agora, se a pessoa vier por terra ou mar, aí sim ela vai precisar de um visto de turismo, a não ser que ela seja cidadã ou residente de alguns países que ficaram excluídos, que são Canadá, Estados Unidos, Japão e Reino Unido. Então, o Brasil, infelizmente, está fora dessa lista de exceção e vai precisar pedir o visto se vier por terra ou mar. Mas se vier por avião, é só essa autorização aí no site. E não tem custo, né? Então... Não tem custo. Eu acho que o que vai pesar mais aí, sabe o que é? A desinformação. Sim. Porque o que todo mundo está contando agora, o que todo mundo está dizendo? Gente, para entrar no México agora precisa de visto. Isso. E é essa a informação que vai circular. Isso. Então, só isso já vai causar um... Isso, de repente só isso já vai, né, de repente desencorajar muita gente a tentar, né? Mas assim, eu acho que não custa ir lá no computador, ir lá no site das Relações Exteriores de Imigração do México e tentar pegar essa autorização e ver o que acontece. Você acha que tem dedo do governo americano nisso aí? Eu acho que tem, viu? Acho que teve uma ligação ali do presidente. Querido, já tá muita gente entrando aqui, eu não tô conseguindo processar todos esses... Notice to appeal. Notice to appear. Né? Isso, notice to appear. Isso. Não tá dando certo. Me ajuda a resolver esse problema que é interno nosso, gerando um problema aí para os brasileiros pagarem a conta, né? Exato. Um dado curioso é que eu fiz uma pequena pesquisa antes da gente entrar no ar para entender que volume era esse de brasileiros que entravam no México para turismo. Porque eu ainda acho que Cancún é um destino muito procurado pelos brasileiros para turismo, para lua de mel e por aí vai. E eu fiquei surpreso que de janeiro a agosto, 6,5 milhões de pessoas entraram no México.
mas apenas 2% eram brasileiros. Eu fiquei triste com isso. É muito pouquinho, Não né? Tem alguma coisa aí que não tá batendo, porque eu imaginaria que seria um número muito expressivo. Sim. Muito expressivo. Porque eu acredito que o México é um dos destinos mais procurados pelos brasileiros. Sim, eu também pensava isso. Mas fiquei triste com esse dado. O Brasil já está falando sobre reciprocidade, né? O fato de exigir que os mexicanos façam a mesma coisa para entrar no Brasil. Você acha que isso pode gerar uma reversão nos mexicanos, no governo do México, e falar assim, sabe de uma coisa? A gente está perdendo os turistas brasileiros, os Estados Unidos vai resolver sua conta e a gente vai parar com isso daqui 6 meses. Sim, eu acho que de repente isso pode fazer com que o México repense, né, essa questão e pare de exigir, porque realmente ter que daí em contraponto, né, pegar visto para visitar o Brasil pode fazer com que eles repensem, com certeza. Maravilha. O direito que você tem em destaque. Nosso direito. De volta aqui com a doutora Viviane, esclarecendo as nossas dúvidas sobre o casamento. O programa de hoje foi um programa muito especial para mim, viu, doutora Viviane? Eu gostei demais da maneira como você trouxe as informações. Muito obrigado. Fala de novo que seu microfone tá fechado. Que bom, fico feliz, eu que agradeço. E eu quero falar também que você ainda tem a oportunidade de fazer, essa é a nossa última rodada de perguntas. Então, você que quer participar conosco, fazer uma pergunta, essa é a sua última oportunidade. WhatsApp, nossa Rádio USA. 617-334-1260. WhatsApp, nossa Rádio USA. 954-500-1400. O direito que você tem em destaque. Nosso direito. Doutora Viviane, vamos já finalizando aqui o nosso assunto, mas eu queria saber sobre quando esse americano vai ao Brasil e se casa lá, né? Uhum. Como se dá esse processo? A gente falou um pouquinho sobre isso no bloco anterior, mas eu queria, por conta da audiência rotativa do rádio, falar sobre essa questão. Pessoa se casou no Brasil com um americano. O que isso facilita a vida deste imigrante que está no Brasil tentando vir para cá? Se essa pessoa não tiver nenhuma inadmissibilidade, né, nenhum problema anterior imigratório e for somente aplicar para o Green Card, ela vai dar entrada na petição de casamento aqui nos Estados Unidos, na USCIS daqui, e assim que eles determinarem que o relacionamento é verdadeiro, eles vão prosseguir então para a entrevista daí no consulado, como a pessoa está no Brasil, e aí vai ser o officer do consulado que vai dar ou não o Green Card para essa pessoa. E aí essa pessoa vai entrar aqui na mesma condição daquela que, por exemplo, havia entrado aqui pela fronteira e foi no Brasil fazer a entrevista, com o Green Card estampado no passaporte, né, que é o Green Card temporário, que ele parece um visto, e aí depois o Green Card chega também pelo correio. Ou seja, considerando a questão do tempo, não há muita diferença, não. Mas ela já viaja para cá com ele estampado. Isso mesmo. E aí depois só recebe o cartão aqui. Isso mesmo. Ó, tem o Cleiton que tá fazendo uma pergunta pra gente, vamos ouvir o áudio do Cleiton. Boa noite a todos. Uma pergunta, doutora, como que funciona o visto religioso para a pessoa que está aqui e é pastor, mas ele não veio com visto? E tem alguma lei para isso? Obrigado. Eu acho que o Cleito pegou a gente aqui na pauta do casamento, mas vamos falar sobre o visto religioso, só uma pinceladinha para ele? Sim. O visto religioso, para ele poder aplicar para o visto religioso, ele precisaria estar em status, né? Como ele falou que, pelo que eu entendi, ele não entrou pelo aeroporto, ele entrou pela fronteira, e ele, no caso, não tem o status, seria um pouquinho difícil da gente conseguir ajudar com essa aplicação para ele, a não ser que, de repente, a gente achasse algum parente qualificador para um perdão, alguma coisa assim,
Então, se ele tiver pai, mãe, de repente que seja cidadão ou tenha green card, a gente pode pensar em alguma coisa para ele, mas nesse sentido, senão, infelizmente, acho que fica um pouco complicado. Esse é um detalhe muito, é uma dica muito valiosa. Eu vejo muitas pessoas não procurando um advogado porque ele ouviu alguma coisa em algum lugar ou alguém disse para ele e ele não sabe que existem tantas possibilidades. Até vocês, advogados, volta e meia descobrem manobras novas possíveis de serem feitas. Sim. E eu sempre falo, gente, imigrante sem advogado é viver aqui sem olho. Isso mesmo, a informação é poder, né? Então, eu acho que eles têm que se informar, mas com quem entende. Infelizmente, realmente as pessoas ouvem o vizinho, o primo, né, o amigo, e eles falam, ai, meu caso é igual do meu amigo, é igual do meu primo. Não é. Sempre tem algum detalhe que vai fazer a diferença e que de repente vai te qualificar para o benefício que não qualificou o seu vizinho. Então, procurar um advogado, e às vezes até, por exemplo, a pessoa até já foi no advogado há 2, 3 anos atrás, quando o presidente era o Trump e não tinha nada o que fazer, e de repente hoje tem. Então, eu acho que procurar um advogado, fazer uma consulta é sempre muito importante. A sua circunstância pode, de alguma forma, que você não percebeu por não trabalhar com isso, mudou, que vai te qualificar e que quem trabalha com isso vai ver ali na hora e vai falar, não, mas calma, olha só, isso daqui te ajudou, então agora com esse detalhe aqui, tem o que fazer para você. Então, procure sempre um profissional que possa te aconselhar, estudar a sua situação e te dizer se tem algo a ser feito ou não. E às vezes tem pessoas que elas têm mais de uma oportunidade. Sim. Ela tá lá na casa dela, triste porque ela não tem uma possibilidade imigratória, e ela fala com o advogado, e o advogado fala assim, você não só tem uma, mas você tem 2 vezes 3 possibilidades. Sim. Vamos ver qual que é o melhor caminho? Exatamente, exatamente. Porque infelizmente quando não é o trabalho da pessoa, ela não vai conseguir ver uma exceção ou outra, e é aquela história, conversa com a prima, conversa com a vizinha que acha que o caso é igual, e como elas não qualificaram, ela também não qualifica. Então assim, cada um tem a sua área, né, de especialidade. Então procurar um advogado de imigração para fazer uma pergunta de imigração é a chave, né? É a mesma coisa da história do cardiologista e por aí vai, né? Ó, o final do telefone 3798 ligou aqui pra gente. Se você quiser me mandar um texto ou um áudio, eu consigo te auxiliar e tocar o seu áudio ou fazer a sua pergunta para a doutora Viviane. Doutora Viviane, nós já tentamos 3 situações com as casas, né, de deputados e de senadores. O primeiro projeto lá atrás era incluir a imigração dentro daquele pacote do orçamento. A senadora Elizabeth McDowell deixou todo mundo triste, sim, né? Senadora parlamentar, e acabou que esse projeto não avançou. Lá atrás havia algumas possibilidades que a Kamala Harris poderia ter feito, que o próprio Joe Biden podia ter feito. Então dá pra gente fazer uma leitura aqui deste governo que fez algumas promessas e que tinha algumas cartas que podiam ser usadas, mas também não dá pra gente desconsiderar também o universo político, né? Porque quando você compra uma briga deste tamanho por conta do imigrante, isso pode gerar uma série de outros problemas. Então eu entendo o fato deles não terem usado desse poder que poderiam ter usado lá atrás. Ponto 1. Depois a gente teve uma outra tentativa, o registro, né? Trazer uma data de imigração lá de trás para que ela estivesse válida e as pessoas pudessem se qualificar numa data vigente, que também não avançou. Agora, a gente está falando do quê? O que a gente está esperando? A gente está esperando o plano C, né? Plano C, a gente já está no plano C. Exato, a terceira tentativa dos democratas de fazer algo aí pelos imigrantes, né? Há 40 anos que não existe uma reforma significativa, né? Então, acho que está na hora, realmente. E eu acho que, apesar de, que nem você comentou, eles já poderem ter usado uma carta aqui, outra ali, eu acho que eles estão tentando. Eu acho que... Também vejo isso. Né? Eu acho que os democratas estão tentando fazer o que eles prometeram, o que o presidente Biden prometeu na campanha deles. E assim, esse plano C, a proposta seria dar a essas pessoas que estão aqui o que eles chamam de parole. Não está muito claro ainda, até porque não tem nada, né? Infelizmente, não tem nada concreto ainda, mas a gente imagina que esse parole seria uma autorização para a pessoa trabalhar, de repente, potencialmente até de entrar e sair do país, porque o parole, em alguns casos, dá essa possibilidade, então a gente não sabe se esse parole também daria, e também
proteção contra a deportação, né? Então, não é um status, a pessoa não tem um green card, não tem a cidadania, mas ela tem autorização para ficar aqui, autorização para trabalhar. Eu tenho muitos clientes que falam para mim assim, doutora, eu nem quero green card, eu só quero autorização para trabalhar para eu tirar minha carteira, né? Então, de repente, esse parole vai deixar bastante gente satisfeita, não soluciona o problema de forma alguma, a gente sabe que o problema é muito maior do que dar só autorização de trabalho, né, e deixar a pessoa ficar aqui, mas eu acho que já daria para dar aí uma fôlego, respirada, né? Acho que as pessoas conseguiriam, de repente, dirigir tranquilas, não teriam mais recorde criminal baseado no fato de estarem dirigindo sem carteira, né? E o fato de poder trabalhar legalmente, sem medo, poder procurar de repente um emprego melhor, uma oportunidade melhor, porque tem de fato autorização para trabalhar. Então eu acho que seria muito bom. Não é a solução que a gente quer, mas eu acho que seria muito bom. Dá pra gente comparar esse parole com o DACA? Tipo, no sentido das possibilidades, o que ele garante? Dá sim, com certeza. Eu acho que seria bem parecido. E que também não foi resolvido, né? Exato. O DACA é aí uma situação que foi criada para os filhos, né, dos imigrantes que estavam aqui, ou para uma certa idade, jovens que estavam aqui, mas ele ainda não teve uma solução. São os Dreamers, né? Então, qual que é como vai se solucionar? Não se solucionou ainda, mas essas pessoas estão aí trabalhando felizes. Exato. Dá para pedir uma autorização para sair, né? A gente não tem o DACA sim, né? O DACA, tô falando do DACA. Sim, o DACA sim. Esse daí a gente não tem certeza, mas de repente também daria. E eu acho que seria uma boa ajuda, né? Beneficiaria aí mais ou menos uns 7 milhões de imigrantes, porque eles estariam pensando em beneficiar as pessoas que chegaram aqui até 1 de janeiro de 2011. Então, pelo cálculo deles, daria mais ou menos 7 milhões de pessoas. E, assim, apesar de não incluir um caminho para a cidadania, seria a maior anistia da história dos Estados Unidos se acontecesse. Então, eu acho que seria um estímulo para a economia, seria muito importante. Agora, o que os críticos falam, né, em relação a isso? Que iria aumentar o número de pessoas querendo vir para cá ilegalmente, porque eles iriam ver que, de repente, depois de uns anos, acaba saindo alguma coisa para a pessoa poder ficar aqui legalmente. E também alguns críticos dizem que poderia quebrar o sistema do Social Security, porque é muito mais social aí sendo distribuído para essas pessoas. Mas eu acho que a gente tem que discordar dessas pessoas que fazem essa crítica, Claro, ainda bem que você discorda, porque deixa eu te ouvir. Exato, porque seria muito mais contribuição do que retirada, eu diria, né? Eu acho que a gente sabe, como imigrante que somos, a gente sabe o quanto o imigrante é honesto, ele tá aqui, tá trabalhando pra caramba, tá construindo uma vida, um sonho, né? Quer comprar sua casa, quer comprar o seu carro, mas não deixa de contribuir com o governo, não deixa de tentar fazer a coisa certa. Então, eu acho que esses críticos poderiam olhar um pouquinho melhor a história dos imigrantes, a história, né, de contribuição dos imigrantes e ver que, na verdade, a gente contribui bastante e a gente ajuda bastante a economia. O Marcos Barbosa, ele está falando assim, olha, nesse plano C, entraria os trabalhadores essenciais? Eles não falaram nada sobre isso, eles só falaram realmente dessa data, né, de janeiro 1 de 2011, pessoas que entraram até essa data. Infelizmente, eles não falaram nada sobre os essential workers. Quem se qualifica a não ser essa história da data, né? Isso é a mesmo. única informação que a gente tem com algum tipo de precisão que também pode mudar. Isso. Agora, sobre essa questão, né, dos críticos que falam sobre a questão do Social Security. Uma das vezes que a gente estava debatendo aqui, nós falávamos sobre a quantidade de problemas que o governo dos Estados Unidos precisa resolver porque ele não gera uma qualidade digna de vida e sustentabilidade no sentido da pessoa poder existir de uma maneira sustentável aqui nos Estados Unidos. E aí, o que acontece? Em vez dele ter um primary physician, ele vai para a emergência do hospital. Então, esse imigrante fica em casa, não cuida da saúde, aí ele tem um problemão. Sim. Ele chama uma ambulância porque ele tá com diabetes, ou chama uma ambulância porque ele tá com pressão alta, porque ele não é medicado, ele não tem cuidado médico. Sim. Aí, olha o tamanho dessa conta. Sim. A mesma história. Quantas cortes de imigração, ou quantas cortes de dirigir sem habilitação? Sim.
os Estados Unidos têm que arcar? Sim. Quantos policiais que ficam parando pessoas simplesmente porque ele não tem habilitação para dirigir? Exato. Então, tem uma série de situações que o custo diminuiria bastante se esses profissionais se nós, imigrantes, tivéssemos acesso a um documento que nós pudéssemos contribuir e ter os serviços garantidos que nós contribuímos para eles. Porque se uma coisa que imigrante faz nesse país é pagar imposto. Porque ele acredita que na hora que aparecer um projeto, uma oportunidade de imigração, ele quer estar com os seus impostos em dia para que ele pelo menos possa dizer, olha aqui, o governo dos Estados Unidos, eu mesmo não estando legal aqui, eu paguei e arquei com todos os meus impostos. Isso mesmo. E nessa situação que você comentou, né, quando a pessoa de repente não vai ao médico e numa situação de emergência acaba indo, eles acabam cobrindo situações de emergência. Então, eles acabam pagando, né, por essas pessoas que foram lá na situação de emergência, ao invés de repente, dar oportunidade para essa pessoa ir contribuindo ali, indo no médico e se cuidando. E pagando um pouquinho para um plano de saúde. E o mais importante é que essa pessoa estaria cuidando da saúde e não chegaria nesse ponto de estar já assim com um problema tão sério, né? Maravilha. Doutora Viviane, eu não quero perder a oportunidade de deixar você agradecer a sua audiência, falar da Gardini Law, falar do que vocês fazem, dar o seu recado, e eu quero mais uma vez te agradecer por sua generosidade em esclarecer as dúvidas aqui da nossa audiência. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. Eu queria agradecer aos ouvintes que participaram, aos ouvintes que ficaram quietinhos, não participaram efetivamente com alguma pergunta, alguma coisa assim, mas estavam lá nos ouvindo e contribuindo com a gente de alguma forma. Lá na Gardini Law, eu estou lá há 10 anos. A gente faz um serviço incrível com a comunidade em questões imigratórias. A gente é extremamente agressivo na nossa representação, então a gente tem estratégias e novidades sempre sendo estudadas e coordenadas com a nossa equipe para poder ajudar melhor a comunidade da forma que a gente puder. Nós somos quase 30 profissionais, temos o escritório em São Paulo e escritórios aqui nos Estados Unidos, e nós não fazemos só imigração, na verdade a gente faz também acidentes pessoais, acidentes de trabalho, criminal, e também alguma parte de família, né, de direito de família, e acidentes de carro também, mordida de cachorro, enfim, a gente tenta ajudar da melhor forma que a gente pode, mas em questão de imigração, a gente está lá com uma equipe grande, preparada para ajudar. A gente faz os vistos de trabalho, a gente faz casamento. Inclusive, era uma coisa que eu queria ter comentado hoje, não deu tempo, mas por casamento, se você sofrer algum abuso, você também pode pegar Green Card. Então, essa é uma outra questão também importante. Renovação do Green Card, que a gente também não teve tempo de falar. Quando você pega o Green Card por casamento, você tem ele por 2 anos e depois você tem que renovar. Cidadania. A gente tem o visto U, que é quando a pessoa é vítima de algum crime. A gente tem as questões de deportação, as pessoas que entraram pelo CAI-CAI, a gente tem extensão de visto de turismo, enfim, a gente tem um leque muito grande. Né? Tem tudo. E o telefone da Gardini Law? O telefone da Gardini Law é 855-337-8440, e nós estamos presentes nas redes sociais com vários vídeos informativos, no Instagram do Dr. Ludo Gardini, no meu, advogada, _embaixo, USA, _embaixo, Viviane, e a Gardini Law também. Maravilha, eu quero mais uma vez te agradecer e fazer uma pergunta nesse 1 minutinho que a gente tem. Se essa caneta tivesse aí na sua mão, você resolveria esse problema da imigração como, doutora Viviane? Eu iria com certeza fazer um projeto para beneficiasse o maior número de pessoas, que não desse só esses benefícios para trabalhar e contribuir, etc. Um Green Card e uma cidadania depois, Green Card e uma cidadania, com certeza. E você acha que esse parole, ele sai pro Natal? Você acha que vai ter presente de Natal pros imigrantes? Eu acho que... não quero ser pessimista, mas a gente tá um pouquinho em cima. Tá muito em cima, você acha que não sai não, né? Mais uma vez eu quero agradecer você que nos acompanhou aqui até agora, né? Passou essas 2 horas aqui conosco, muito obrigado. Eu agradeço, e nós temos um encontro marcado na próxima segunda-feira, das 7 às 9, aqui no Nosso Direito. Boa noite pra você e até a semana que vem. Nossos deveres, direito e responsabilidades legais de forma simples e clara. Nosso Direito.